Eu voltei. Uau, eu acho que vai ter uma boa transformação hoje de novo, hein? Será que é o Iaco que vai ser daqui ou é a Thalia? Eu espero que seja a Thalia. Pô, Rabino, sou eu, cara. Uau! Não vai ficar triste. Não, de forma alguma. A Thalia vai voltar. A Thalia tem que voltar. Foi muito maneiro, hein? Foi muito bom. E ela tá aparecendo lá no Instagram, bem legal. Tá com um conteúdo bem legal Ela lá. tem que voltar aqui sozinha para fazer coisas para mulheres, né? Falar mais. Eu realmente acho que o judaísmo precisa ter uma voz feminina. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E ela tem que falar aí sozinha, vir trazer as ideias delas. Isso é muito importante. Mas por enquanto eu vou ficar aqui com o meu rabino queridinho. O Rabino me aceitou de volta, galera. Espero que você também aceite, né? Não! Tá, a próxima vez chama ela outra vez. Vem cá, Rabino. Fala. Eu sou aqui entrevistador, mas a ideia é que a gente bater um papo, né? A gente publicou ontem, né? Sim. Anteontem, um vídeo sobre Hashem, né? Sobre, na verdade, fala sobre a essência de Deus, sobre a criação do homem, né? Sim. Em que a gente, inclusive, trouxe aí um versículo que muitas vezes é bem mal interpretado, né? Bem mal interpretado. Bem mal interpretado. Talvez muito porque as pessoas não conheçam o Tanar, conheçam a Torá no hebraico, né? Leem traduções. Isso realmente afeta muito a interpretação da pessoa e o contato que a pessoa tem com a palavra de Deus. Mas eu acho que, na verdade, tem dois pontos aqui, né, Yaakov? O primeiro é o hebraico, tá? Então o cara vai falar, então se eu não sei hebraico eu não posso estudar? Não, pode estudar, mas busque traduções corretas, tá, o mais próximo possível. Isso é número 1. Número 2, cara, tem muita coisa na Torá que se você não tiver a tradição de como aprender, você não vai entender nada, você vai entender tudo errado. Às vezes vão ser temas importantes como isso, sobre o que é Deus. Tá? E às vezes vão ser conceitos como o que é o Brit Milá, o pacto da palavra. E a gente sabe que o pacto da palavra, a circuncisão, não é feito na língua. Não, é legal você ter citado isso aí. Onde está escrito como se fazer o Brit Milá na Torá? Na Torá escrita, tô dizendo, né? Não tá. Torá escrita, tá? É o Pentateuco, os profetas, as escrituras. 24 livros. 24 livros, exatamente. 5 livros da Torá. Você tá saindo da câmera, Rabino. Vem cá porque perto de mim, meu amigo. A gente também é amigo. Então, 5 livros da Torá, 8 profetas, 11 escrituras. Então, onde está escrito exatamente as especificações de como se fazer o Brit Milá? Brit Milá, a circuncisão, né? Não está escrito quase na Torá escrita. Está escrito tirar o prepúcio, tá? Prepúcio de onde? Tá escrito prepúcio do coração também? Isso. Então você vai pegar um garoto de 8 dias... Não! Tá? Mas esse é um exemplo entre muitos, tá? Então por isso que eu falei, tem que entender, a tradução do hebraico é fundamental você estudar. Eu acho que é muito importante cada pessoa aprender. Quem quer realmente conhecer a palavra de Deus tem que melhorar o seu hebraico. Mas mesmo quem tem dificuldade com línguas, então a tradução tem que ser boa. 2, cara, eu faço um desafio. Tá bom? Cara, eu quero ver você me explicar 5 versículos, eu trago, se você não tem Torá, a tradição oral. Me explica. A gente falou falamos agora circuncisão. Tá, traz outros exemplos? Filactérios. Filacteriums. Devia ser assim, tipo, grego, né? O que é filactério? Então, a gente sabe. A gente sabe que tem um cromossomo. Os filamentos dele. Isso! E aí tem os filactérios. São os filamentos, Rabino, isso aí. Filactérios, é o tefilim, tá? Aquelas caixas que a gente bota aí, procura aí depois, tá? Que bota aqui. Como é que é feito? O que é feito? Mas tá na Torá que tem que botar. Na mão, na cabeça. Não é que tá na Torá que tem que colocar. Além disso, tem que amarrar. Tem que colocar alguma coisa. Verdade. E a Torá escrita não explica o que é essa coisa, né? Isso. Agora, a gente está dando exemplos de conceitos, mas o conceito de Deus é o mais importante de ser entendido. Tá? Então, se você pega aquele versículo que a gente trouxe, façamos o homem Betsalmeinu Tselem, a tradução, né, seria a imagem.
Fala. Também pode ser sombra, né? Sombra é interessante porque sombra aparece nos Salmos. Hashem Tzilcha. Deus é a nossa sombra. Mas isso aqui é uma coisa que tem que entender, tá? Você sabe por que tem que entender? Eu não quero te interromper, ser Faustão aqui, não. Já foi! Lá. Mas, você afastou o seu Silvio. Mas o legal aqui é a gente pontuar o seguinte. A Torá, ela vem explicar ideias que são, digamos assim, objetivas, sim, mas também tem uma parte dela que vem explicar ideias abstratas. Claro. Como a Torá explica ideias abstratas por meio da linguagem humana. Verdade. Então, quando a gente vem e fala, por exemplo, que os anjos têm sentimento, o anjo tem cérebro para ter sentimento? O anjo tem hormônios para ter agora uma descarga? Verdadeiramente, se for estudar neurociências, vai ver que existe todo um processo físico. Não, químico, não tem. Físico. Só que qual palavra a Torá poderia usar para passar a ideia que o sentimento traz? Isso é o que Rabi Akiva traz no Talmud, que ele fala que a Torá fala de uma forma humana. O Rambam também traz isso, né? Da onde o Rambam traz. Isso aí. De quem falou 1000 anos antes, que é o Rabi Akiva. De Bratorá. Não, é ótimo saber. Ou seja, é uma tradição que a gente sabe que é assim. De geração em geração até agora. Então, eu acredito que as confusões advêm do fato, das pessoas não entenderem que a Torá usa a linguagem humana. E às vezes pega algo que deve ser entendido pela Torá oral, até de um jeito abstrato, como algo objetivo. E aí começa muitas perguntas. Por exemplo, Tselem. Começa uma confusão. Óbvio que Deus não tem corpo e óbvio que Deus não tem nem imagem. Claro que não. Por que não? Porque quando ele cria o mundo, ele cria o quê? O que ele criou, Yaakov? Tudo! Todos os conceitos, até a matéria. Então como é que Deus pode ter corpo? Exato, Deus não pode estar sujeito àquilo que ele criou. E eu vou te dizer uma coisa, agora para dar um nó aí na galera, hein? Deus criou o criar. Porque o criar é um conceito. Só que como a Torá iria dizer a ideia que Deus criou os céus e a terra se não fosse por meio do verbo criar? Não teria como expressar, ou seja, é inefável você começar a falar de Deus. Inefável no sentido de não tem como você falar nada sobre Deus. Ele agora esbanjou. What? Mas é inefável. Então você necessita de usar da limitação da linguagem para que você possa expressar uma ideia. Então a pessoa que tem uma orientação, sabe ler a Torá, lê com o Rashi, tem um rabino e estuda a Kabbalah, ele vai ver, bem, criar aqui é um verbo que, obviamente, o criar de Deus não é o criar do ser humano e não é um criar de, sei lá, de um animal que criou um ninho de passarinho. Mesmo entre o homem, o ser humano, vou dizer, a palavra criar, tá? Beleza, vamos filosofar sobre isso, Rabino. Criar. Óbvio que existe uma diferença entre um passarinho criar um ninho e eu criar uma envenhoca, criar esse vídeo. Tá, você vai estudar na etologia. Olha, da minha universidade. Cara, da hoje, psicologia aí, a galera, o Yaakov, quando ele botou aquele negócio do Darth Vader, teve uma transformação. A etologia não é tão famosa isso aí não, só pros nerds, né? Mas a etologia é o estudo do comportamento animal. Ok. Etologia. E existe lá o animal é aquele torcida do... Não, deixa pra lá. E a etologia explica lá que os passarinhos, por exemplo, eles nascem com tipo uma propensão a determinado comportamento de forma genética. Óbvio, tem discussões sobre isso, quem vai estudar neurologia vai ver que tem neurociência, vai ter bastante discussão. Só que existe um trabalho psíquico do ser humano que ele tem uma qualidade superior do que um passarinho. Claro. Óbvio, tem todo um raciocínio. Só que eu uso o mesmo verbo, criar para o ser humano, criar para o passarinho. Agora, a diferença disso, da gente para Deus, ela é conceitual mesmo, né? Ela é qual sentido? Eu tô falando porque aqui, os dois você tá criando. Deus, ele criou a criação, como você falou. Exato. Tá? E é interessante nisso também o conceito que as pessoas traduzem Deus muitas vezes como o eterno. O eterno vai me abençoar, o eterno. Jacob, Deus é eterno? Na filosofia, não. Teologicamente falando, Deus não pode ser eterno. Porque, vamos lá, pensa. Vamos lá. O que é eternidade? É um conjunto de tempo infinito. Isso. Se você diz que Deus é eterno, você está limitando Deus à infinitude do tempo, ou seja, colocando ele dentro da categoria do tempo. Embaixo do tempo. Sujeito ao tempo. Isso, exato. Se você dizer que Deus é infinito, você tá colocando ele na categoria do espaço. Então a forma correta seria falar Deus é atemporal. Eu vou discordar.
Ih, galera! Vamos lá. Sabe que você não pode falar que Deus é temporal? Porque você está classificando ele naquilo que não é tempo. É verdade. Assim, teologicamente você não poderia fazer isso, porque você limitou ele àquilo que é atemporal. Sim. Então, você vê quando o Rambam vem e fala que a gente pode falar o que Deus não é. Sim. E não falar o que Deus é. É a mesma coisa. Tem uma lógica nisso, porque toda vez que você vai falar que Deus é alguma coisa, e até falar Deus é, você falar a palavra Deus é... Nossa, a gente tá muito viajado hoje, eu sei, cara. Mas é por isso que eu queria tomar cuidado. Então, mas eu queria tomar um cuidado aqui. Eu queria tomar um cuidado. É verdade o que você falou do atemporal. Mas então, aqui, o que eu quis usar da temporal? Quando a gente fala temporal, até o que a Jacob falou agora é verdade. Mas aqui é o nível correto de falar a linguagem humana sobre Deus. Não, isso eu queria chegar nesse ponto. Dizer que Deus é infinito não está errado, se a pessoa compreende que é uma metáfora que passa uma ideia mais profunda. Esse é o ponto. Agora, se a gente volta tudo e a gente fala do homem, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus não tá com uma barriguinha a mais, né? Exato. Não pode falar, é muito infantil falar uma coisa dessa. Tá? Então a gente tem que entender que a metáfora que tem e os ensinamentos que tem por trás. Então a pessoa que ela vai estudar o hebraico, ela vai aprender o shores, ela vai aprender a raiz e ela também vai aprender o significado muito... ela pode atender pelo próprio texto, mas dois, pela Torá oral, pela tradição oral, que aí, quando a pessoa faz isso, eu te garanto, de repente você vai ver um texto que você tinha 1000 dúvidas, 1000 coisas não encaixavam e de repente fica tudo certinho. Eu ouço isso muito. Rabino, eu estudo a Bíblia, mas eu tenho 1 milhão de perguntas. 1 milhão de coisas não batem. E a gente, eu vou dizer, o bonito do judaísmo que eu acho, né? Você vê um aluno, tô sentado com o meu rabino aqui, e não é porque o rabino, é formado pelo rabinato, estuda bastante, a gente não pode discutir às vezes, sabe, um tema específico, então a gente vai lá no nosso rabino Urashi, vai lá no nosso rabino Tosfot e todos os outros, tenta ver o que eles estão dizendo, discutir, isso é muito bonito no judaísmo, porque permite, né, que a gente possa discutir de forma embasada. Mas essa é a forma de estudar correta. É você poder fazer pergunta, é você correr atrás das respostas, as respostas embasadas, e não falar, olha, a gente não entende, cara, tenha fé, fecha o livro, vem comigo! Não é. Não é, tem que entrar na sua cabeça, para entrar o teu conhecimento de Deus, para entrar mesmo a tua obrigação perante a Ele. Quando fica lógico, e dá para ficar lógico dentro do nosso poder humano, cara, a vida é outra. Então... E a gente sabe que existem muitas perguntas que as pessoas se fazem, por exemplo, os tipos de nomes de Deus diferentes, porque a Torá traz tipos diferentes de nomes de Deus. Faz sua pergunta aí, pode fazer sua pergunta aqui, só que são perguntas que realmente geram dúvida nas pessoas que realmente leem o texto ali nu e cru, e da mesma forma como o cara não vai conseguir entender o que é o filactério, só lendo o texto da Torá, ele também vai ter uma compreensão parcial daquilo que vem a ser os nomes de Deus. Porque cara, parcial tá bom quando não fica errado. Geralmente parcial é errado, né? Não, eu tô falando de um jeito aqui legal, bacana. Politicamente correto. Não, porque a gente tem pessoas aqui que seguem a gente, obrigado aí por seguir a gente, e que às vezes não tem acesso aí à Torá oral, e que gosta do que a gente fala e tal. E a gente não veio aqui pra falar que ninguém sabe nada e destruir o que o cara tá pensando. Não, a gente só tá... Esse canal aqui foi feito pra gente passar a visão judaica, né? De um modo divertido nesse tipo de programa, só que é interessante a pessoa se refletir sobre isso, né? A gente podia citar aqui vários versículos que são que é uma proposta legal de fazer. Incompreensíveis, cara, são incompreensíveis se você ler e tentar tirar as conclusões dessa análise textual. E quando você estuda da forma correta, o incompreensível se torna fascinante e inspirador. Porque sempre vai ter uma mensagem. Sim. Sempre vai ter uma coisa... E você vê lá na academia, né? A gente tem lá, não toda a Torá ainda, mas praticamente tudo. A gente colocou a nossa tradução em Urashi.
E, cara, não é que os alunos agora leem o Urashi e zeu, acabou todas as perguntas. Eles vão, fazem perguntas. Muitas das perguntas eu tenho que pesquisar, ver outros rabinos. Essa é a beleza que falam. Da coisa. Essa é a beleza da coisa. E aí tem aluno que também pesquisa pra mim e responde os outros lá, tirando meu trabalho. Eu gostei dessa, continuo fazendo isso. A comunidade, é uma comunidade muito legal. É muito, muito, muito bom. Isso é muito importante. Essa forma de estudar, ela é fascinante, ela é incrível. É verdade que a Torá foi dada no Monte Sinai, no deserto, para que todas possam ter acesso a tudo. Tá? Então o que a gente faz é exatamente isso, dar esse acesso por causa da língua, por causa da falta de metodologia, porque o cara assiste um vídeo aqui, depois ele assiste outro que não tem nada a ver com nada, então ele não consegue crescer. Mas quando você tem esse estudo organizado, didático, embasado, aí a pessoa realmente aprende. E o que eu mais, assim, tenho saudades da Yeshiva, né, a casa de estudos, eu fiquei bastante tempo lá. Ele foi meu rabino lá. Foi exatamente esse senso de discussão que havia entre as pessoas. Chegava às vezes um aluno novo, a gente discutia, tem muito disso, né? De discussão e pegar os textos para discutir. É muito filosófico isso, né? É um movimento filosófico bem legal, assim, que as pessoas fazem. Cara, intelectual, digamos assim. E na academia ocorre isso de uma maneira virtual. Mas as pessoas não estão acostumadas. Você entra numa casa de estudo, você entra numa yeshiva, não é uma biblioteca de Harvard que você ouve a mosca passando, se tem mosca. É uma gritaria. Discute, tá? E vale perguntar tudo. Você pode, muito pelo contrário. Não fica com dúvida. Tira suas dúvidas, vamos estudar, vamos ver. Pergunta, questiona, essa é a beleza da coisa. Eu acho que na academia a gente consegue fazer isso legal. Os alunos aí, comenta aí embaixo se é assim. E eu acho que é interessante exatamente isso. A gente entender que a Torá oral, ela realmente traz pra gente a tradição, tira muitas dúvidas e, por outro lado, ela incentiva a discussão, incentiva o desenvolvimento intelectual, não só espiritual, mas intelectual. Completamente. Tanto que eu escutei que até os coreanos lá na Coreia do Norte estão estudando... Do Sul. Do Sul, não, falei do Norte. Eles pediram para rabinos irem para lá, ensinarem Talmud para os alunos. Eles falaram, da onde vem a genialidade desse povo que consegue sobreviver e tudo? Eles falaram, é do Talmud, é da Torá oral. E aí eles pediram isso. Existe realmente algo legal nisso. É muito forte. Rabino, acho que foi legal o papo. Voltei pra ficar. Não Galera, me tirem. pede Italiar. Mas a gente tem que... Não, ela vai voltar, mas é muito bom estar com o Yaakov, muito bom estar com você. Acompanhe a gente, tanto aqui no YouTube, e muito importante, vem conhecer a Academia de Moisés para você poder fazer esse caminho maravilhoso. Valeu? Falou, galera!